Muito boa noite a todos. Vamos falar então hoje do capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. A lição de hoje vai ser motivos de resignação. Antes de iniciar então a leitura do Evangelho no lar, nós vamos fazer aqui a nossa vibração de hoje que vai em favor de todos os lares terrenos e de todos os espíritos que têm missões de auxílio aos homens na Terra. Vamos lá. E vamos então nos conectando nesse momento ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Vamos pedindo a ele que nos auxilie, nos guie os passos, nos direcione em caminho do Pai Criador. Agradecidos que estamos ao nosso anjo da guarda, pedimos que nos leve à presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. A ti, Ismael, agradecemos imensamente por todo o conforto da alma através do Evangelho e lhe pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Amigos queridos, pedimos a vocês que dulcifiquem os nossos corações, inspirem-nos no amor, na caridade, na bondade, que possamos deixar de lado as nossas más tendências e más inclinações. E pedimos a vocês que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, que você possa dulcificar os nossos corações, os nossos pensamentos e nos leve à presença do Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti que os Teus ensinamentos de paz, de luz e de amor estejam sempre presentes em nossa existência. Que nós possamos nos recordar das dores e das dificuldades que o Senhor sofreu. Que possamos nos recordar de tudo o que passaste, Senhor, para nos mostrar que a única verdade a ser seguida nesta vida é o amor. E que nós possamos, através do amor, melhorar e sublimar as nossas almas, auxiliar os nossos irmãos em maior dificuldade, auxiliar os nossos familiares, trabalharmos por colaborar com o mundo no seu ritmo de progresso espiritual. Agradecemos nesse momento ao Pai Criador por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento vamos todos em pensamento, vibrar muita luz, paz e amor a todos os lares terrenos. Que todos os homens possam se conectar com seus anjos da guarda, espíritos protetores, aos seus familiares que já se encontram no plano espiritual e ao próprio Mestre Jesus. Vamos pedindo a todos os homens que entendam definitivamente a necessidade da prática do amor e da caridade em suas vidas. Que possamos estender as nossas mãos em direção aos que mais sofrem. Que possamos ser a consolação através das palavras e dos ensinamentos de Jesus a todos os que pedem ajuda. Que o nosso próximo em dor não seja para nós motivo de indiferença a Jesus, mas que, pelo contrário, que nós possamos nos sensibilizar e auxiliar, porque não sabemos se no dia de amanhã precisaremos da mesma ajuda. E o Evangelho é claro a nos ensinar que é dando que se recebe. Que nós possamos então auxiliar os nossos próximos agora e sempre. Pedimos ainda, Mestre Jesus, nesse momento, que todos os nossos irmãos que têm tarefas mediúnicas e evangélicas neste plano carnal possam auxiliar e conduzir os homens a um plano de redenção. Que todos os nossos irmãos que têm a missão de transmitir a palavra de Jesus ao seu próximo
possam fazer bom uso da palavra amiga, da consolação, inspirando os homens na prática do bem. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. E vamos então fazer a leitura da lição de hoje, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis vos considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus reduziu vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia e a quem diz o seu credor, se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos perseguirei. Se me pagardes hoje, mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se lamentar do seu credor, não lhe diria obrigado? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque quitam, e depois de se quitarem, estarão livres. Mas, se, quitando-se inteiramente de um lado, endivida-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois, se nas aflições se murmura, se não se as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, se acusa a Deus de injustiça, contrai-se uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se, a um credor que vos atormenta, pagasseis prestações tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o preço dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, àqueles que tenha vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebestes vosso salário sobre a terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca como ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E em lugar de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que fazem ele avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta,
ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, tortura-se voluntariamente e acrescenta, assim, às misérias e às angústias de sua curta existência. Bom, a lição de hoje, ela no primeiro momento, nos ensina que, antes de mais nada, nós não devemos ficar nos lamentando indefinidamente pelos problemas que temos para resolver. Os problemas, eles acontecem na nossa vida justamente para que a gente os solucione. E na medida em que a gente os soluciona, nós crescemos. As dificuldades nos fazem crescer. As facilidades nos fazem estagnar normalmente. Com as facilidades vem a ociosidade normalmente. E a ociosidade é o não produzir nada. A falta de produção não pode ser caracterizada como algo bom. Então, entendamos que os problemas eles surgem na nossa vida para serem superados. E na medida em que nós superamos os problemas, nós exercitamos a nossa mente, a nossa resignação, a nossa força, coragem, né? E isso fica muito mais fácil quando acreditamos em Deus e em Jesus. Por quê? Quando nós temos essa visão de que os problemas são passageiros, ainda que eles se prolonguem por toda uma vida corporal, carnal, se você tem a certeza plena de que existe a vida após a morte, que o seu espírito é imortal e que esse problema, então, vai ficar neste plano, tudo fica muito mais fácil. Porque se a alma é imortal, você consegue visualizar toda uma outra vida mais feliz do que essa, eventualmente, em que você esteja sofrendo de alguma forma. Então, que a gente tenha aí essa consideração, né? O Espiritismo, ele é a fé raciocinada. E fé raciocinada justamente porque, a partir do momento em que você tem uma lição, não é simplesmente aceite as dores, aceite as dificuldades que a vida te impõe. Não, lute contra elas. Mas lute sem se tornar uma pessoa ranzinza, sem se tornar aquela pessoa negativista, inspirando o bem, o amor, a caridade naqueles que te cercam. Então procura fazer tudo com muita alegria, independentemente das dificuldades que você sofre. E aqui no final, achei importante, interessante falar, que ele diz o seguinte: o resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo. Então, não fique sofrendo indefinidamente pelas dificuldades que lhe são postas. De levar o homem a moderar os seus desejos. A gente já sabe que toda falta de equilíbrio gera mais desequilíbrio. Se você exagera na bebida, por exemplo, vai virar um alcoólatra. Exagera na comida, vai ter distúrbios alimentares. Exagera em outros vícios, vai ter distúrbios da mesma forma. Então, se tudo aquilo que nós fazemos de um modo imoderado, vai trazer desequilíbrio, que a gente seja equilibrado. Coloca assim: a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros. Então, aqui, quando fala contentar-se com a sua posição, no trabalho, você tem todo o direito de lutar pelo reconhecimento profissional, mas você não precisa, para isso, prejudicar as outras pessoas. Então, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Entender, na verdade, uma vez mais, que as dores que nós passamos e enfrentamos aqui são passageiros. Tudo passa nessa vida. Então, e aqui diz que quando nós agimos dessa forma, com mais compreensão, quando paramos para refletir sobre os problemas que nos são postos, as dificuldades que nós enfrentamos e tentamos encontrar soluções ou pelo menos meios de atenuar as nossas dores e dificuldades, a vida passa com mais facilidade. Quando nós nos estressamos rapidamente, descontamos a nossa ira em torno daqueles que nos cercam, o que acontece basicamente é que aquilo que vai, volta para nós. Se nós despejarmos ira, raiva em relação àqueles que nos cercam, vamos receber isso de volta.
e os nossos problemas só tendem a aumentar. Então que tenhamos essa visão de que somos seres imortais, caminhando numa tentativa de progressão moral e de que todos os problemas passarão. E a nossa vida vai ser muito mais tranquila se nós colocarmos isso tudo em prática. Grande abraço a todos, até breve.